E aí pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser instalando esse SSD, que é um SSD de 240 GB e 2.5 polegadas, e esse adaptador CAD, que é um adaptador CAD, né, ou Drive CAD de 9.5 mm, nesse notebook da Dell. O modelo do notebook da Dell é um Dell Inspiron 3442. Muita gente me pergunta também, pessoal, qual upgrade realizar no notebook ou no computador. Isso depende muito do uso, mas para um uso básico, hoje eu recomendo que você tenha pelo menos, né, um processador i3, 8 GB de memória. Se você não tiver, por exemplo, 8 GB de memória, realize primeiro o upgrade de memória e depois o upgrade de SSD, porque na maioria dos casos o que está travando o desempenho da máquina é a quantidade de memória. O SSD ele vai deixar a máquina mais rápida, mas ele não vai oferecer mais performance, ele vai realizar a máquina ter mais desempenho, mais velocidade. Primeiro procedimento que a gente realiza, né, é sempre remover a bateria, se for possível. Nesse caso aqui desse notebook a gente consegue fazer a remoção. Tem notebooks que a gente não consegue, que a bateria ela é fixa, interna, quer dizer. Aí a gente não consegue, a gente teria que desmontar ele todo para realizar o procedimento. Depois a gente faz a remoção desse parafuso, removemos essa capa de proteção. Aqui no HD a gente remove o parafuso do HD, puxamos ele e a gente tem ele em mãos. O Drive CAD a gente remove esse parafuso também e o gravador, né? Drive CAD é o que a gente vai instalar. O gravador está solto. Aqui, vou ver se eu consigo fixar isso de uma forma melhor aqui para vocês visualizarem. Eu vou remover os dois parafusos de baixo. Retirei a proteção do HD e agora a gente vai transferir ela para o SSD. Proteção colocada. Agora a gente instala o SSD no notebook novamente. Aqui acaba que quando a gente solta a proteção acaba subindo um pouquinho, né? Ela perde a cola, mas não tem problema não. No HD ela é mais importante do que no SSD. Eu normalmente realizo a instalação de todo o sistema operacional no SSD sem estar com o HD conectado na máquina, sem ele estar dentro do CAD ou, dependendo do notebook, né? Se for um notebook que tem SSD M.2, eu sempre instalo o sistema primeiro no SSD e depois faço a conexão e a instalação do HD no notebook. Por que eu faço isso? Para evitar alguns tipos de problema. Em alguns casos, o Windows ele pode criar a partição de configuração do Windows no HD ao invés de criar no SSD. E quando isso acontece, infelizmente, né, por exemplo, se o HD para de funcionar e a partição do Windows foi criada no HD, uma partição de recuperação,
a máquina não vai iniciar. Então eu já tive alguns problemas desse tipo, então eu prefiro fazer dessa forma. Eu instalo o Windows primeiro no SSD, depois que ele está todo configurado eu vou e conecto o HD ou monto o HD no CAD. Aqui eu já conectei o HD, já fiz a fixação dele e aí eu vou precisar de fazer outros dois procedimentos, que é remover aqui esse suporte, né, que é o que vai fixar o parafuso na instalação dele. E agora eu tenho que remover a frente aqui do gravador. Eu tenho aqui uma chave que eu acabei adaptando ela para facilitar a abertura. E aqui a gente tem as travas Às vezes a gente tenta tirar para um lado, não sai, a gente vai pelo outro, que às vezes fica mais fácil. Perfeitinha, sem quebrar, sem nada. E aí a gente transfere a frente, né, para o adaptador CAD, justamente para o notebook ficar com o mesmo acabamento original. Encaixado, agora a gente monta o Drive CAD no notebook. Às vezes ele não encaixa justamente por causa desse parafuso aqui, ó. E aí a gente tem que movimentar ele um pouquinho. Olha lá, agora já foi. Só movimentar um pouquinho que ele já encaixa. Aqui eu tô fazendo o vídeo direto para ficar mais fácil aí para vocês no YouTube, mas normalmente, igual eu expliquei, eu prefiro instalar o sistema depois que o sistema está instalado, ou na clonagem, né, de sistema que é muito utilizada. Aí sim, você pode conectar os dois e utilizar uma ferramenta para clonar. Mas se for feita uma instalação limpa, eu recomendo, né, que a instalação limpa seja feita primeiro no SSD para depois montar e instalar o Drive CAD. Pessoal, o serviço foi realizado com sucesso. Aqui agora a gente vai instalar o sistema operacional. Eu vou desmontar o Drive CAD novamente para instalar, mas eu fiz o vídeo direto para vocês verem como que fica, né, a instalação e como que ela é feita. Pessoal, o notebook está finalizado e eu queria mostrar para vocês como que fica, né, os dispositivos de armazenamento após o serviço executado. Do lado da esquerda, no disco local C, está o SSD, nesse caso foi um SSD de 240 GB, e nele está o Windows com todos os programas básicos. O cliente, se ele tiver interesse, ele pode também instalar mais programas no disco local C e armazenar arquivos também no disco local C. Por exemplo, aqui o SSD é de 240 GB e está sendo utilizado 39,5 GB. É claro que ainda faltam alguns programas que o cliente vai instalar para o uso básico, que seria o pacote Office, que ele vai colocar com a licença dele. Então, para um usuário básico, né, um usuário que vai acessar a internet, documentos, o espaço necessário para sistema e programas é em torno de 50 GB. O cliente ainda tem um espaço grande para ele armazenar arquivos. E no disco local D está o HD de 1 TB, que é colocado na máquina para armazenamento somente de arquivos. Tem alguns casos que a gente consegue também instalar um programa, se for necessário, um programa grande. Se o SSD tiver sem espaço, a gente pode colocar no disco D também. Porém, ele vai ter uma limitação de desempenho porque o disco D é o HD e não o SSD, que oferece muito mais desempenho para a máquina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você for de Belo Horizonte ou região próxima e estiver precisando dos nossos serviços, vocês podem entrar em contato pelo e-mail que vai estar na descrição do vídeo,
pelo um comentário no próprio YouTube e pelas redes sociais, né, pelo Instagram e pelo Facebook, que eu tenho postado também os serviços que são executados aqui no laboratório e algumas dicas. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo.